Uma boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de doutrina. Estamos uma vez mais reunidos aqui para continuarmos estudando o Evangelho de Jesus. Hoje é uma noite muito especial, porque nós contamos aqui com a presença do Alain César Runho. É um trabalhador do Centro Espírita Portal da Luz, já é um orador conhecido, né? E vai falar sobre o tema Amai os vossos inimigos. Vamos prestar bem atenção em tudo que ele vai falar, porque é um tema muito bom, é um tema apropriado. Nós temos que gravar em nossos corações para aplicarmos na nossa vida diária. Então, antes de passarmos a palavra para o Alain, eu vou fazer a prece de abertura. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos uma vez mais, sob seu nome, para estudarmos o seu Evangelho. Permita que o nosso querido Alain César Runho seja inspirado e possa falar exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. E que tudo aquilo que ele falar, que possa ficar gravado em nossos corações, Senhor, para que possamos aplicar na nossa vida diária, que essa é a maneira de nós nos melhorarmos a cada dia. Assistindo às palestras, estudando com elas e modificando o nosso comportamento. Por isso, nós lhes pedimos, Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos vigilantes para podermos fazer sempre o melhor. E assim, querido Mestre, com a sua permissão, nós iniciamos o nosso trabalho desta noite. Que assim seja. Bom, Alain, o tema então é amai os vossos inimigos, né? Isso aí. Antes de mais nada, Evaldo, agradeço, viu? Agradeço o convite, essa oportunidade que você me dá de me dirigir aos amigos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, essa casa que eu tenho tanto carinho, não só pela administração, que a gente aprendeu desde criança a amar, como por todos os trabalhadores e frequentadores, né? Aquela casa que nos acolhe tão bem. Faz tempo que não me acolhe, porque não dá para acolher ninguém, né, Evaldo? Mas vamos ficar aqui. O espaço virtual, né, é mais seguro. Tá bom. Um bom trabalho para você, então. Bom trabalho. Obrigado. Agora me dirijo aos amigos que me acompanham nessa oportunidade, que peço que mantenham a torcida, né, a vibração, para que eu possa ser claro na minha fala, né, que as ideias elas possam nos preencher, possam fazer sentido para as nossas necessidades. E a gente brinca, né, quando a gente vai começar uma palestra, a gente sempre fica nervosinho, dá aquele friozinho na barriga e tal. E quando eu estou lá na casa de Eurípides, né, lá no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, não falei em casa, né, a gente está em casa mesmo, né, são os irmãos que me recebem tão bem, ali a coisa é muito mais simples, mais fácil. E hoje eu vou ficar privado do olhar dos amigos, né? Aqui vocês me veem, mas eu não os vejo, né? Então eu não sei se eu estou sendo compreendido nas minhas ideias, mas eu vou tentar ser da forma mais clara, colocar da forma mais clara. E como o assunto ele é um tanto quanto delicado, da forma como eu vou abordá-lo, eu vou fazer com calma, vou fazer com tranquilidade e de uma forma que seja bastante compreensiva a todos. Já externo também o meu boa noite a esses amigos que nos cumprimentam. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelas vibrações e que Deus abençoe a todos nós, né? Todos vocês moram no meu coração, sabe disso. Eu escolhi falar hoje do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, né? É um capítulo que Kardec dedica ao estudo desse ônus, né? Eu vou chamar da palavra ônus, eu já vou explicar, que cabe a cada um de nós de amar. Na sequência, nós aprendemos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, né? E como extensão desse ônus, veio o capítulo 12. Esse amor deve ser tão amplo
a ponto de atingir, inclusive, os inimigos, que os inimigos também sejam os destinatários do nosso amor. Né? A primeira coisa que eu ressalvo quando eu olho esse capítulo, quando eu vejo esse capítulo, é que a gente tem o hábito, eu diria, o hábito de falar assim, olha, Jesus veio trazer um novo mandamento, né? O mandamento de amar ao próximo, amar o inimigo, né? Então ele traz isso como um novo mandamento. Eu discordo atualmente dessa opinião, dessa palavra colocada como um mandamento. Né? Explico porque não quero assustá-los, não quero causar nenhuma polêmica. Né? É só uma questão de linguagem mesmo. Quando a gente fala em mandamento, pressupõe ordem. Né? E já de imediato, eu pelo menos não consigo entender em Jesus como um ser autoritário, como alguém que dá ordens. Ele tinha a autoridade moral, ele tem a autoridade moral, mas ele não a impõe de uma forma coercitiva, de uma forma obrigatória a cada um de nós, a nenhum de nós. Né? Então, quando a gente fala em mandamento, a gente pressupõe alguém que está obrigado e não tem escolha. Né? Então, o Estado dá uma ordem para a gente que é recolher os impostos. A gente não tem escolha, nós estamos obrigados e quer queiramos, quer não queiramos, estamos obrigados a isso. Vamos ter que recolher os impostos. Para isso não tem escolha. Quando nós falamos em amar, né, amar um amigo, amar o inimigo, amar o próximo como a si mesmo, eu preferiria lembrar que Jesus, conhecedor que é das leis que regem o universo, não violaria, não violentaria o nosso livre-arbítrio. Deus nos concedeu, em sua sabedoria, o livre-arbítrio. Cada um de nós é responsável pelas escolhas que faz. Tanto no plano espiritual, quando está em um momento de planejamento encarnatório, quando encarnados, estamos na execução desse plano. E temos o livre arbítrio, a escolha, o poder de escolher o que vamos fazer. Então me parece incompatível dizer mandamento de amar por conta disso. Se nós somos livres para escolher, não deveríamos ser obrigados a amar. Então eu discordo quando alguém diz que isso é um mandamento. Mas aí eu vou usar da ciência jurídica, que é a área em que atuo profissionalmente, e que muitos dos irmãos sabem disso já, não é uma novidade, onde existe lá a expressão ônus. Né? Então eu coloco que amar os inimigos é um ônus que nos cabe. Coloco dessa forma. O que significa ônus? Ônus é uma ação que nos é imposta, que nos é colocada e que nós não estamos obrigados a praticar. Mas, se não a praticarmos, assumiremos consequências dessa escolha. Né? Então, olha lá, quando a gente fala, por exemplo, o autor tem o ônus de provar os fatos que alegou no processo. Isso quer dizer o quê? Ele não é obrigado a provar tudo o que ele falou. Ele tem o ônus. Então ninguém pode dizer assim, você vai provar porque você não sai daqui desse processo enquanto você não provar. Não fala isso. Mas ele tem o ônus a dizer, se ele não fizer a prova daquilo, haverá uma consequência, que no caso vai ser a perda do direito que ele está postulando. Né? Então, da mesma forma, Jesus não nos põe um mandamento de amor, ele nos põe um ônus. E se nós nos desincumbirmos deste ônus, dessa questão, nós vamos ter uma situação mais confortável para a gente. Aquele que se desincumbe do ônus tem uma situação mais confortável do que aquele que não se desincumbe. Né? Isso pode parecer simples jogo de palavra, mas tem um significado prático muito grande, né? Por exemplo, no capítulo 12 do Evangelho, quando Kardec cita o Evangelho de Mateus, ele coloca assim, ó, lá no item versículos 32 a 33, na verdade o Evangelho de Lucas, ele fala assim, ó, mas por vós
amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. Olha lá. Ele começa esse versículo dizendo, mas por vós. Ele não está falando assim, ó, ama o seu inimigo porque vai fazer bem para o seu inimigo. Ama o seu próximo porque vai fazer o bem para o seu próximo. Ele colocou. Às vezes a gente não prestou atenção, mas está bem escrito lá, ó. Mas por vós. O que quer dizer? Em nosso próprio benefício, em benefício daquele que ama, é que se deve amar. Não é? Isso fica muito claro quando a gente pega, por exemplo, as 3 máximas que ele coloca quando ele vai falar desta passagem do amar os inimigos. No início do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espírito, segundo o Espiritismo, que os irmãos já conhecem, né? Longas vezes já falamos dele, os irmãos já leram seguramente, vão recordar, se não leram ou se não se recordam, vão retomar na leitura, vão colocar lá, vão perceber lá que no Evangelho está escrito assim, ó, amai os vossos inimigos, primeira assertiva, fazei o bem àqueles que vos odeiam, segunda assertiva, e orai por aqueles que vos caluniam, terceira assertiva. Então são 3 comandos, por assim dizer, amar, fazer o bem e orar. E aí ele coloca, mas por vosso bem, não é? Por vós. Olha, se eu estou fazendo o bem, eu estou criando ao redor de mim uma atmosfera de bem-estar. Eu estou me protegendo, criando um escudo energético, porque aquele que faz o bem cria ao seu redor uma espécie de uma redoma, uma espécie de uma cerca, que o protege da influência dos maus pensamentos, por exemplo. Por quê? Porque nós aprendemos com os bons espíritos, está na obra espírita, que os pensamentos atraem iguais. Então, se eu penso o bem, eu atraio pensamentos de igual teor. Se eu penso o mal, eu atraio pensamentos de igual teor. Então, se eu estou fazendo o bem, como é que está a psicosfera ao meu redor? Como é que está essa energia ao meu redor? Vibrando o bem. E se a minha atmosfera espiritual está vibrando bem, não há acesso para pensamentos negativos. Não há acesso para espíritos que queiram nos fazer mal. E ele continua, orai por aqueles que vos caluniam. Olha, parece que vai ser favorecido aqueles por quem oramos. E de fato será, porque na misericórdia de Deus, toda a prece é atendida em benefício do outro, segundo o merecimento de cada um. Mas aquele que ora é o primeiro beneficiado. Há uma música muito bonita no Cancioneiro Espírito que diz assim, ó, fica sempre um pouco de perfume na mão que oferece rosas, não é? Isso é uma grande verdade. Ué. Aquele que recebeu a rosa ficou feliz, porque recebeu a rosa, mas aquele que doou ficou com um pouco de perfume. A oração da mesma forma. Aquele que ora por alguém, o primeiro beneficiado é ele próprio, porque ele mantém um padrão de pensamento que o eleva, que o deixa em uma situação confortável. Por isso, eu volto a dizer, amar, orar por, fazer o bem para, são ônus e não mandamentos. São ônus, porque uma vez que a gente se desincumbe dele, nos faz bem a nós mesmos, como disse Jesus, por vós. Não é? Ao passo que se eu não fizer, ou seja, se eu não me desincumbo desse ônus, eu vou ser o primeiro numa situação desconfortável, porque se eu não estiver fazendo bem, eu estou acessível aos maus espíritos, aos maus pensamentos. Se eu não estou orando, o meu padrão de pensamento está abaixo do teor, né, de uma condição ideal. Né? Então vejam como faz sentido entender que Jesus estava prescrevendo para a gente uma conduta que nos faria bem se nós nos desincumbíssemos dela, se nós a observássemos. Isso na doutrina jurídica a gente chama de ônus, e não de mandamento, não de ordem. Né? Então a primeira questão que eu levanto a respeito deste tema. Estou vendo o reloginho passar, já estou na metade do tempo, e tem 1/3 ainda, 2/3 ainda do que eu tinha separado. Então eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas se eu passar um pouco eu peço a compreensão dos meus irmãos e um pouquinho do seu amor
né? Já vamos exercitar a paciência. Segundo aspecto que eu chamo a atenção, que quando nós lemos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, logo nas primeiras lições, o Kardec, vou brincar aqui, dá o show. Ele nos ensina direitinho o que significa amar. Ali ele deixa muito claro para quem quiser ver, e para quem não quiser ver vai ser obrigado a entender também, que amar o inimigo não é a mesma coisa que amar um amigo. E ele coloca de uma forma muito simples, direta, mas verdadeira. Não se pode emprestar à palavra amor o mesmo significado quando se está diante de um amigo ou de um inimigo. Então, se a pobreza da linguagem nos obriga a usar a mesma palavra para uma ação que é completamente diferente, nós temos que usar a nossa inteligência para entender. E ali ele explica que não é fisicamente possível ter o mesmo afeto, o mesmo carinho e a mesma confiança por quem não nos quer bem, por quem tenta nos prejudicar, por quem é nosso adversário. Aí ele coloca, não é possível, portanto, achar que amar amigo, irmão, filho, pai, tio, afetos, seja igual do que amar inimigo. Então, quando a gente pensa como amar o inimigo e lembra do amor que temos pelos nossos afetos, a gente acha impossível. E aí que todos nós vamos dizer, isso é coisa para Jesus, isso é coisa para santo, isso aí é coisa para alguém muito iluminado, Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, só eles podem, porque o grau de evolução deles é acentuado. Mas aí o Kardec nos ensina que não. É possível sim, é porque a gente não está entendendo que amar o inimigo é diferente de amar o amigo. Então, é possível, sim, nós, no nosso estágio evolutivo, você que está me ouvindo aí, você que está agora espantado com o que eu estou dizendo, é possível a cada um de nós amar, sim, o nosso inimigo. E o Kardec coloca de uma forma muito simples, eu peço licença para ler, para não perder o conteúdo, porque é muito rico. E nesse momento, se eu estivesse lá na casa, eu ia jogar um projetor com todas as frases. Imagine então que você está lendo cada uma dessas palavras para fixar na sua memória. Ele diz assim, amar é não ter contra eles, o inimigo, né, nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É lhes perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É lhes desejar o bem em lugar de lhes desejar o mal. É se alegrar em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É se abster em palavras e ações de tudo que os possa prejudicar. Enfim, amar o inimigo é lhes restituir em tudo o bem pelo mal, sem intenção de os humilhar. Não é mais fácil entender agora que eu entendi? Essas condutas são mais acessíveis a nós. Eu posso, sim, muito bem não querer o mal ao inimigo, eu posso não querer o prejuízo dele. Eu posso não dar o afeto que eu dou pelo meu filho, que eu dou pelo meu amor, mas eu posso, sim, não querer o mal. Eu posso, caso ele venha arrependido ao meu encontro, oferecer a mão, oferecer a compreensão e oferecer o meu perdão. São condições mais humanas, mais satisfatórias, que a gente, sim, no nosso grau evolutivo, pode e deve realizar. Porque nós estaremos praticando ações que vão mudar a nossa atmosfera, estaremos fazendo o bem, será, portanto, em nosso benefício, como a gente viu no começo das nossas colocações. Né? Então, sobre isso, eu volto a dizer, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro, e eu faço com que os irmãos voltem a essas lições para entender. Então, vejam, de imediato a gente já destacartou a ideia de que é uma ordem. Não, quem ama o inimigo o faz em próprio benefício. Lembramos que amar o inimigo não é a mesma coisa que amar o amigo, amar o afeto. Lembramos que são condutas que não obstaculizam a reconciliação,
e não necessariamente aquela conduta de afeto, aquela conduta de ser com o outro. Não é? Nós podemos muito bem amar o inimigo sem nem menos estar ao seu lado, coisa que normalmente não se pode quando se ama um amigo, um filho, um irmão, né? Embora seja assim também em tese possível. Mas são condutas mais simples da gente realizar e, portanto, acessível a todos, não só a seres iluminados, não só a seres muito desenvolvidos, né? E o último aspecto que eu quero tratar quando eu falo disso, e talvez aí seja a parte que não está escrita no capítulo 12, mas sim uma interpretação que faço dele, é que quando o Kardec analisa essa questão, ele faz deste ponto de vista. Mas todo ensinamento pode ser interpretado de vários pontos de vista, de diversos ângulos. Né? Então, eu não estou dizendo que aquilo que vou dizer a partir de agora não está em Kardec ou que não seja correto em relação a Kardec, mas apenas estou dizendo que é uma outra forma, um outro olhar sobre o mesmo mandamento. Kardec, quando analisa a relação, analisa de mim para com o outro. Não é? Então ele está falando, ama o outro, é possível você amar nessas condições. Então ele está sempre em relação a um indivíduo e o outro. Aquilo que a gente vai chamar de uma relação minha com o outro. Não é? Agora, eu vou lembrar de um ponto de vista diferente, de um ponto de vista olhando só para dentro. Agora, eu vou amar o inimigo olhando só para dentro de mim. Olha que desafio. Se a gente lembrar que o conceito de inimigo equivale, é sinônimo de adversário, opositor, até aí não é nenhuma novidade para os irmãos, ok? Então eu vou lembrar disso. Inimigo é o adversário, é o opositor. Agora vem uma informação que a gente aprende na ciência psicológica. Né? Na psicologia, quando os grandes estudiosos estão estudando a estrutura da personalidade, desde a época de Freud, até mesmo antes do Freud, Freud foi um grande psiquiatra, estudou demais o inconsciente, é um grande cientista da mente. Junto com Freud, logo depois, vem Jung, um outro psiquiatra famosíssimo, de muita importância na doutrina da psicologia e uma fonte de inspiração para grandes espíritos, diga-se de passagem. Esses dois, quando falam da estrutura da mente, percebem que a nossa personalidade ela pode ser assim, vamos colocar de uma forma simples, dividida entre consciente. O que é o consciente? É aquilo que eu entendo, é aquilo que eu percebo, é aquilo que eu raciocino. Então, olha, neste momento, eu estou consciente de que eu estou me dirigindo através de um celular para os amigos que me ouvem através da internet no canal do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Estou consciente disso. Estou consciente mais. Estou consciente que há luzes voltadas para mim. Luzes e aparelhos que iluminam. Estou consciente que atrás de mim tem uma porta preta que os irmãos devem estar percebendo. Estou consciente também que atrás de mim, aqui, ó, desse lado, existem os retratos dos meus filhos, quando eles eram mais novos. Tudo isso é consciência, algo que eu percebo, analiso e compreendo, ok? Aí nós aprendemos com Freud que a parcela consciente da nossa psique, da nossa estrutura mental, é a menor. Que a parte maior da nossa estrutura psicológica está inconsciente. O que quer dizer que eu não percebo. Eu não consigo perceber muita coisa que está, entre aspas, dentro de mim, me pressionando, me impulsionando, fazendo com que eu tome certas atitudes, sem mesmo me dar conta de que elas existem. Neste conceito, aí o Jung, na sequência do Freud, esse outro pensador de grande importância dentro da psicologia e da psiquiatria, ele vai entender e explicar que nós temos em nós, por assim dizer, forças contrárias. Isso fica muito claro num exemplo que a gente pode dar singelo, quase bobo, quase tolo, mas que é esse exemplo que faz a gente fixar. Para os irmãos que gostam de novela, eu sei que ninguém gosta de novela, quase ninguém assiste novela,
Mas aí talvez vocês vão se lembrar de alguns personagens pitorescos, algumas... uma delas, eu não me recordo o nome agora, será que é Perpétua? Se meu pai e meu irmão estivessem aqui, talvez eles me ajudassem. Mas era uma personagem de alguma dessas novelas da Globo, em que ela era muito, mas muito rigorosa. Muito rigorosa. Tudo ela era uma verdadeira justiceira. Ela cobrava satisfação do padre, cobrava das outras frequentadoras da igreja, cobrava o prefeito, cobrava não sei o quê, tudo muito austera, querendo tudo certinho. Isso era a parte consciente daquela personagem. Só que aí na trama, nós vamos perceber que ela, na verdade, no consciente era tudo aquilo, mas ela escondia que ela era cheia de problemas, cheio de mistério, cheio de coisas erradas, por assim dizer. Então, o que o Jung estava observando numa situação dessa? Olha, quando alguém está num aspecto consciente muito acentuado, pode ter certeza, no inconsciente, a força oposta daquilo também está pressionando. Alan, mas por que você está falando tudo isso? Eu não estou entendendo nada. Agora você vai entender. Se nós somos compostos de forças contrárias, no meu consciente, no meu inconsciente, contrário pode ser entendido como adversário, pode ser entendido como inimigo. Olha lá, será que Jesus, ao mesmo tempo que estava dizendo, em termos de relação, ame o inimigo dessa forma, será que ele não poderia estar dizendo assim, em termos de autoconhecimento, em termos de conhecer a si mesmo, ame o seu inimigo, ame, compreenda, aceite essa força contrária que existe em você. É? Para quem tem um pouquinho de conhecimento de psicologia, já leu, já ouviu alguma coisa, alguma palestra, a expressão sombra, não é? A expressão sombra, ela vem com Jung. Depois a Joana de Ângeles, espírito, que é a espírito que guia os trabalhos do Divaldo Pereira Franco em muitas obras, vai tratar disso. Então ela vai dizer que para que haja autoconhecimento, para que a gente se desenvolva, para que a gente aperfeiçoe, a gente precisa, primeiro, conhecer esse aspecto de sombra que existe em nós. Não é, aí vem o ensino nela, não é recusar, não é colocar uma laje em cima, não é fingir que não existe, não é tentar fazer o oposto para se livrar daquele problema, mas sim identificar as suas causas. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu fui tomado por uma força, fui tomado por uma emoção, ou fulano de tal foi tomado por uma força, foi tomada por uma emoção que ninguém reconhecia. Não parecia ele, parecia que ele estava tomado por uma outra coisa. E aí nós, espíritas, às vezes, no nosso julgamento precipitado, vamos dizer assim, ele estava sendo alvo provavelmente de um espírito, né? Alguém que estava influenciando, ou quem sabe, ou até mesmo um obsessor. Mas pode ser que não. Pode ser que essa força interior, que é o oposto, o contrário, estava ali naquele momento se rompendo. Por isso, por mais que a consciência tentasse conter, não conseguiria. Aí Jesus nos ensina, ama o seu inimigo. A gente só vai conseguir ter o autoconhecimento das nossas dificuldades, o autoconhecimento das nossas potencialidades, quando nós identificarmos esses inimigos. Essa força que está dentro de nós, aceitarmos que nós carregamos, sim, de experiências outras encarnatórias, erros que estão marcados e estão nos pressionando. Que só quando nós nos inteirarmos, conscientizarmos dele, nos perdoarmos, amarmos a cada um deles, reconhecermos que foram esses defeitos que nos trouxeram aqui
E que isso nos dá a oportunidade de conhecer Jesus, nos dá a oportunidade de conhecer o Espiritismo e nos dá a oportunidade de nos transformarmos para melhor, nós devemos honrá-los, porque foram eles que nos trouxeram aqui. Então vejam, uma outra perspectiva do ensino: amai os vossos inimigos. Jesus nos fazendo o convite, quem sabe, de conhecer o nosso interior, essas forças contrárias, aceitando a sua existência, entendendo a limitação que ela nos traz e nos esforçando para integrá-las como se fôssemos um ser só, como se fôssemos e seremos capazes de sermos seres distintos. Nós vamos ser a completude, somos o que somos por inteiro e não só aquilo que queremos ou que querem que sejamos. Se a gente tiver essa consciência, a gente vai ter mais naturalidade. É por isso que no Livro dos Espíritos sempre é lembrada a questão 919, 919b, onde fala que para o indivíduo, para o espírito progredir de uma maneira eficiente, ele precisa conhecer a si mesmo, como Sócrates já havia nos ensinado, e a lição vem repetida de longa data dentro da doutrina dos espíritos, em especial, conhecendo a nós mesmos, né? Amando os inimigos internos, por assim dizer. Meus queridos, cumpri meu compromisso de respeitar os 30 minutos, porque sei que a partir daqui ficaria um pouco cansativo, talvez eu perderia a concentração, os irmãos perderiam a concentração, e aí eu também estaria sendo pouco útil no passar de uma mensagem. Eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu quis dizer, e retomem essa necessidade de amar o inimigo, está sempre em nosso próprio benefício, como disse Jesus, por vós. Amai o vosso inimigo, fazei o bem quem te quer mal e ora por aquele que vos persegue, porque os primeiros beneficiados seremos nós mesmos. Excelente reflexão, Alain. Maravilhoso. Que bom. Os nossos inimigos internos, aqueles defeitos que nós trazemos na alma, são nossos inimigos também. E estão conosco, caminham com a gente. E Muito precisam do bacana. nosso perdão, né? Exatamente. Precisam do nosso perdão. Puxa vida, muito bom. Muito obrigado, viu, Alain, Eu que agradeço. por esse trabalho que você apresentou na noite de hoje. Foi muito importante para todos nós e nós ficamos muito agradecidos com você. Muito obrigado. Obrigado. Você quer fazer a prece de encerramento, Alain? Pode ser, não tem problema não, posso fazer. Então eu vou, desde já, então antes de iniciar a prece, agradecer uma vez mais pela casa, aos amigos que nos acompanharam nesses instantes, a esses que demonstraram o seu afeto, o seu abraço, eu devolvo virtualmente, né, agradecendo por esse instante. E agora em prece, agradeço a Jesus, agradeço a Deus, a vida, a oportunidade de estar encarnado, a oportunidade de ter a inteligência, a oportunidade de ter acesso a informações preciosas para o nosso desenvolvimento, a oportunidade de poder compartilhar com os amigos aquilo que aprendo na sua doutrina e rogar a saúde a cada um de nós, para que tenhamos a força, para que tenhamos o equilíbrio necessários para o nosso desenvolvimento, que possamos aproveitar a nossa encarnação em nosso benefício, desenvolvendo as virtudes, rompendo a barreira da ignorância, rompendo a barreira dos nossos limites, impostos pelos nossos preconceitos, pelos nossos medos, pela nossa incompreensão. Neste momento de dúvida, em que todos estamos assolados pelo medo, assolados pelo momento de crise na saúde pública, também quero pedir a Deus a força, a esperança e a compreensão a todos nós, sabedores que somos do seu atributo maior de bondade, do seu atributo de justiça e de misericórdia, sabemos que os seus comandos são em nosso benefício. Por menos que entendemos nesse instante,
Temos a convicção que seremos os beneficiados se seguirmos sua sugestão de amar a cada um de nós, amar o nosso próximo, amar até os inimigos. E assim, peço também em benefício dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes de enfermagem, dos atendentes que estão nos hospitais, postos de saúde, pontos de vacinação, todos os profissionais que estão cuidando da nossa segurança, os profissionais que estão cuidando da limpeza pública da cidade, todos eles pondo em risco a sua própria saúde para que o bem maior aconteça, para que seja possível a diminuição dos prejuízos causados. E assim, em pensamento, todos nós unidos produziremos uma energia a ser aproveitada em nosso momento, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no país. Vamos potencializar pelo nosso amor a assistência dos bons espíritos, compreensão, aceitação, esperança e otimismo. E assim poderemos em breve passar por mais este obstáculo. E de uma forma muito simbólica, como Jesus nos ensinou, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Alain, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e, mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação de hoje, que foi muito útil. Muito obrigado mesmo. E agradecemos a todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos que estiveram conosco na noite de hoje. Muito obrigado pela presença e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.